Qual é a mentalidade desses camaradas? Globalista, anticristã e anti-judaico-cristã. Os Estados Unidos, não, embora do ponto de vista econômico, ele se aliou à OTAN e à ONU, mas os americanos eles eram muito fortes no evangelho. O berço do evangelho, que foi para o mundo inteiro, era nos Estados Unidos, mas demorou décadas para que eles pudessem começar a mudar a mentalidade dos americanos. E hoje os americanos, você já tem uma metade da população nessa ideologia woke, nessa ideologia que quer abrir fronteiras para tudo quanto é gente e quer destruir. Agora, como você fala, como é que você pode querer destruir a nação mais poderosa do mundo? Onde tudo deu certo. Porque existe uma narrativa espiritual de engano, querendo destruir. Por que os Estados Unidos precisa ser destruído? Dentro dessa visão. Que é o baluarte da família, do evangelho, o maior defensor de Israel. Você pode ter certeza, porque quando a Bíblia fala de Gog e Magog, eu anotei aqui, não existe ninguém defendendo Israel. Hoje os Estados Unidos estão lá, com todo o seu aparato bélico, com seus porta-aviões, né, com Gerald Ford e outros, né, os F-25, os F-15, todos aqueles aviões, as fragatas e as se bombas. não tivesse? Se não tivesse, Israel vai ficar à mercê disso. Só que a Bíblia diz que quando essas nações vierem contra Israel, quem vai defender Israel vai ser Deus. Uau. Então, na minha visão, Paulo, o mundo está caminhando de maneira inexorável para uma guerra mundial. E o centro dessa guerra, o interessante disso, é que quando você lê o profeta Ezequiel 36, 37, 38 e 39, ele cita o nome das nações que vão se reunir e virão contra Israel. Ezequiel, Gog e Magog, começa em 38, depois vai até o 39. Mas ali, todas aquelas nações citadas, no meu livro eu tenho 3 capítulos sobre isso, onde eu pego cada uma daquelas nações e digo que nação que é hoje. Por exemplo, começa falando Gog e Magog. Gog são duas. Não, Gog um é rei. O Gog é o príncipe Isso. de Magog. Isso. Agora, quem é o Magog? Aí você vai para a história. Rússia. É Rússia, mas eu vou te explicar como, porque quando eu comecei a falar sobre isso... Do norte? Tinha gente que começa a falar, não, você está inventando. Que descem do norte. Mas não, tem outras nações do norte, né? Você poderia dizer Síria, né? Você poderia dizer Turquia. Tudo acima é norte, né? Mas quando você vai para a história, há um poeta chamado Hesíodo, do 8º século antes de Cristo. Ele diz que os Magogians, o povo de Magog, são os citas. Depois você vai mais para frente, no 5º século antes de Cristo. Eu estou juntando. Você vê o Heródoto, que é o pai da história, o primeiro historiador. O Heródoto diz que os Magogians quiseram invadir o leste e o povo do leste construiu muralhas, as muralhas da China, para impedir que os Magogians invadissem. Depois você vai mais para frente, no 1º século depois de Cristo, o grande historiador judeu Flávio Joséfo, ele deixa claro que Magog é o povo cita. A Bíblia fala, né? Em Deus não há grego, não há bárbaro, não há cita. Agora, quem é esse povo cita? Aí vem os russos e fazem estudos arqueológicos no Museu do Kremlin e comprovam que o povo que formou o povo russo é o povo cita. Uau. Então acabou. A Rússia é Magog. Agora, lá cita outros povos. Togarma, Turquia. Eu fiz aqui uma explicação histórica de uma nação, mas as principais. Lá fala do Irã. Irã é Pérsia. Porque os persas virão junto com Magog. Agora, detalhe importante, olha como a Bíblia é extraordinária. Quando Ezequiel escreveu essa profecia, os persas foram os aliados de Israel.
que destruíram os babilônios, falaram, podem ir. E deram, inclusive, dinheiro, cartas para eles passarem pelas fronteiras, mas ele diz que, no final, os persas virão com os magógidas e com outros povos, e são todos os povos dessa aliança que está contra Israel agora. Então, meu amigo, se você lê a Bíblia, você percebe que a coisa está caminhando para isso. E ali não tem muito acordo. Não tem acordo. Como é que você faz acordo com um povo que diz assim, não, eu quero exterminar você. Eu quero exterminar todos os judeus. Eles não têm direito de existir. Como é que você faz acordo com esse povo? Então, na minha maneira de entender... Até porque eles não querem acordo. Eles não querem porque a escatologia deles, eles acreditam que no final dos tempos virá um homem chamado Imam Mahdi. Esse será o 12º imã, o líder que vai reunir de novo todo o povo muçulmano no califado, porque você sabe que no Império Otomano existia um califa que mandava em todo mundo. No final da Primeira Guerra, mais precisamente no ano 1923, como os árabes lutaram juntamente com os alemães, quando terminou a guerra, de novo, os ingleses e os franceses dividiram aquilo lá. Então, Líbano e Síria ficou com quem? Ficou com a França. Israel ficou com a Palestina, ficou com quem? A Inglaterra, por 50 anos. Se eu for falar aqui de profecia, você vai pirar. Até falando de datas, porque é extraordinário. Para que Deus pudesse trazer de volta o povo de Israel para a terra e cumprir uma profecia de 2.500 anos. Agora, tudo está caminhando para isso. Para você ter uma ideia, quando os ingleses chegaram em 1917, chegaram na Palestina, o general que estava liderando aquela incursão chegaram de avião. E eles jogavam panfletos lá embaixo e diziam assim, olha, aqui é o general Allenby. Saiam pacificamente, porque nós vamos dominar e nós não queremos matar vocês. Os árabes liam Allenby e liam Alá Nebi. Alá Nebi, profeta de Alá. Foram embora sem nenhuma resistência. E aí os ingleses vieram. E de 1917 até 1948, eles dominaram lá. E quando chegou em 1948, por causa do final da Segunda Guerra, que mataram 6 milhões de judeus, o mundo ficou assombrado com aquilo. O mundo ficou assombrado. Os navios de judeus refugiados iam para as nações mandavam embora. Não, aqui vocês não podem aportar. Por quê? Porque eles não queriam. Milhares e milhares de judeus chegando, moribundos, sem dinheiro, para entrar no país e criar aquele problema. Mas foi Deus que fechou a porta. Aí eles foram, no caso, a ONU votou a chamada partilha, né, que era uma solução de 2 estados, em que a maior parte do território de Israel ficava com os palestinos e uma minoria no deserto ficava com os judeus. Os judeus aceitaram. Os árabes falaram não. Isso foi votado em dezembro de 1947. A ONU aprovou, nós sabemos que quem mais trabalhou por isso foi o nosso Oswaldo Aranha. Só que a ONU aprovou, mas não teve coragem de implementar. Aí chegou no dia 14 de maio de 1948, o Davi Ben-Gurion reuniu, eu fui lá na casa dele, reuniu aproximadamente 500 pessoas e declarou o nascimento do Estado de Israel, para cumprir uma profecia de Isaías, capítulo 17, que diz, pode uma nação nascer um dia? Pois Israel nascerá assim. E quando você vê os capítulos de Ezequiel 36, 37, 38, o 36, Deus fala, eu vou pegar o meu povo e vou trazer de todas as nações da terra. No 37 é o Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos é o estado que ficou o povo judeu jogado nas valas como ossos secos. Meu Deus. E aí, então... Gente, só para você entender, Segunda Guerra Mundial, antes da solução final, a solução final foi a câmara de gás. Queimava, asfixiava 200, 300, 400 pessoas, matavam, mulheres, crianças, os nazistas, e depois botavam nos crematórios.
Mas antes disso, isso, se eu não me engano, foi 42 só que inventaram essa solução final. A solução final foi. É, Inclusive foi o Adolf Eichmann, né, que foi o cara que inventou cabeça isso. disso. Eles matavam e se jogavam em valas. E os Escalpelavam para usar as perucas e jogavam em valas que ficavam lá. Tiravam as roupas, tiravam os dentes de ouro, tiravam tudo que podia, até cabelo, e depois, roupa, bens, tudo, matavam e jogavam em valas. Valas com 1.000 homens, mil homens, mulheres e crianças. Então, o vale de ossos secos. E quando Deus leva Ezequiel em visão para o vale, ele fala: filho do homem, pode. Porventura esses ossos podem reviver? E ele diz que o vale de ossos estavam sequíssimos, ou seja, sem vida nenhuma. Ele diz: tu sabes. Aí Deus fala, eu fico arrepiado: profetiza, filho do homem. Essa é a casa de Israel. E ele diz quando isso? Essa é a casa de Israel? Essa é a casa de Israel. Ezequiel 37 fala. Caraca, dá uma Bíblia. E aí ele gente. começa a ouvir, eu leio aqui para você. Cadê Meu Deus, olha, eu leio isso tanto. Não, eu vou só contar a narrativa, depois eu leio o texto. Meu Deus. Aí ele profetiza e ele começa a ouvir uns barulhinhos. Que são os ossos saindo de um lado para o outro, batendo no outro, se juntando. Aí entrou as juntas, né, a pele, a carne e tal. E aí ele diz, e de repente se levantou um exército. Mas eles ainda não tinham o Espírito. O que Deus está falando ali? Que antes da nação de Israel receber o Espírito Santo e reconhecer o Messias, eles iam se tornar novamente uma nação e um exército levantado. Eu vou ler para você aqui. Meu Deus. Então, assim, nós estamos vivendo os anos que estão cumprindo essas escrituras. Deixa eu pegar aqui Ezequiel 37. Olha o que Deus fala. Profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles, viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me diz: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Estou arrepiado. Caraca. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza 2.500 anos antes. E diz-lhes: assim diz o Senhor: abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Depois do holocausto, meu irmão, Deus levou o povo. E olha, a ONU até propôs fazer uma terra para Israel em Angola, para não criar problema com os árabes, porque eles nunca queriam saber daquela terra. Mas quando ficaram sabendo que os judeus iam voltar, eles falaram: não, essa terra é nossa. Aí, eles falaram... Tanto que era só deserto ali até os judeus chegarem. Era só deserto, não tinha ninguém. Aí eles falavam assim: por acaso, em Angola tem o Rio Jordão, que Deus abriu? Por acaso, em Angola tem as montanhas do Carmelo, onde Elias fez cair fogo do céu? Nós vamos para a nossa terra. E detalhe, mesmo depois que deram o nome, a ONU e várias nações, inclusive o presidente americano, queriam dar outro nome para Israel. Mas Deus disse que seria Israel. E eles declararam Israel. E assim se cumpriu uma profecia de 2.500 anos após o Holocausto. Então o Holocausto ele foi necessário para que o mundo dissesse: esse povo tem o direito de voltar para a terra, porque ninguém quer mais eles. Caraca. Agora, isto dá o start à última geração. A última geração como? Tem uma profecia em que Jesus chega para os discípulos e diz assim, observa, os discípulos estão perguntando quando é que ele ia voltar.
ele diz assim: observai a figueira. Quando ela está florescendo, está chegando o verão. Óbvio, né? Porque ela floresce na primavera e depois vem o verão, né? Aí ele diz assim: aqueles que virem a figueira florescer, não passará essa geração sem que eu volte. Aí você fala, pera lá, a figueira é a árvore que representa Israel. O florescimento da figueira é o retorno do povo judeu para a sua própria terra. Faz sentido. Alguns dizem que é 1948, porque foi ali que Davi Ben-Gurion estabeleceu. Agora, eu não acredito que seja ali, porque não existe Israel sem Jerusalém. E Jerusalém só veio para a mão do povo judeu na Guerra dos 6 Dias, em 67. Então, para mim, a última geração começa ali. Mas quanto que é uma geração? Na Bíblia você tem 40 anos, na Bíblia você tem 80 anos, na Bíblia você tem até 100 anos. Pode ser o tempo de vida. Se esta, eu não afirmo categoricamente, porque a gente sabe que não pode marcar data para a volta de Jesus. Mas Jesus disse que você pode observar a figueira e que ela será o sinal para o retorno dele. Agora, se foi em 1967, essa é a última geração. Se forem 100 anos, 2067. Tudo que está acontecendo no mundo hoje é a preparação para o anticristo. Ontem eu fiz uma live falando sobre os hominídeos do Elon Musk. Você ouviu falar disso? Esses robôs vão ser sensacionais, né? Eles vão fazer de tudo. Agora, esses robôs, eles vão estar linkados aos chips que o Elon Musk está querendo introduzir na cabeça das pessoas. Você sabe disso? Uhum. Quem garante que eles não são os robôs que vão garantir no futuro que as pessoas adorem a besta? Mas isso é um tempo para depois. Vamos continuar falando aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu, lendo a Bíblia, estava lendo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí, devaneando com um amigo meu que era ateu, hoje não é mais, será que as 4 bestas do Apocalipse, os 4 cavaleiros não são? Eu elucubrei. O vermelho é o cavaleiro vermelho é o comunismo. O preto. Eu já ouvi falar sobre isso também. O islamismo. Não, o islamismo é o verde. Verde, islamismo. O azul. Depois é o branco. Não, primeiro é o branco, que é o anticristo, é o governo do anticristo. Que é a nova era, esse globalismo. Não, é o anticristo, literalmente. Ele vem para fazer uma paz mundial. A falsa paz. Que poderia ser os globalistas que vão levantar esse cara. Isso, é o império dele, que vai juntar toda a Europa. Aí tem os comunistas, que é o cavalo vermelho. Vermelho. O branco, o verde. O preto. O preto, que é... Bom, mas eu dei um nome para cada um. Não é impossível, mas a Bíblia... Aí eu botei, Israel é um, e nós, judaico-cristãos, somos um, e somos bem pequenininhos nesse mundo todo. O comunista é outro cavalo, os globalistas são outro cavalo, e o comunismo é outro cavalo. E se isso for mais ou menos verdade, são 3 cavaleiros contra o judaico-cristão. Na verdade é o seguinte, se você olhar o texto, ele é muito claro, né? Apocalipse 6. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, portanto ele vai ser rei, né? Vai ser um líder, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Então, o cavalo vermelho é guerra, para que se os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro vivente dizendo, vem. E eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Olha que interessante.
E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que sucede guerra? Fome e peste. Então, aqui são juízos de Deus. O branco é o anticristo. O vermelho é guerra. O preto é fome e morte. Agora, o último, que é falado como amarelo, essa tradução está errada. Porque no grego a palavra é chloros. De que cor é a clorofila? Verde. Chloros é verde. Então, o último cavaleiro, na minha opinião, é o Islã. Que vem com tudo para perseguir. Agora, não é impossível que os vermelhos sejam os comunistas, que seja uma unidade, uma união dos comunistas com os globalistas, que no caso seria o branco, que é liderado pelo anticristo, os vermelhos, os comunistas, os amarelos, que na verdade são verdes, os islâmicos, só o preto aí que eu não discerni, não. Preto somos nós, trancafiados. Não, mas isso daí é o juízo de Deus. A igreja nem está aqui mais nesse momento. Esses todos perseguirão a igreja. A igreja não, os cristãos que estiverem lá. Esses 4 que são do mal, vamos dizer assim. Tá. Nós não estamos aqui, não. Mas bate, né? Não, faz sentido. Globalistas, comunistas, os islâmicos. E esse preto ainda não discerni, não. Eu vou pensar nisso aqui. Será que não são esses grupos terroristas que todos se vestem de preto? Meu Deus. Não é? Todos vêm encapuzados, Pode ser que sejam grupos inteiros desses terroristas fazendo a jihad, que é a chamada guerra islâmica do final dos tempos. Né? E por que eu digo que o verde é o Islã? Porque a cor predominante do Islã é o verde, em todos os lugares. As mesquitas são todas iluminadas, as bandeiras todas das nações islâmicas, todas têm verde, na grande maioria. Uma ou outra só que não tem. Então, de qualquer forma, o que a gente percebe é o seguinte: ali inicia a grande tribulação. E isso é importante a gente falar, porque a minha visão, tá? Inclusive depois eu quero falar do livro um pouco, porque fala tudo isso. 800 páginas. A minha visão é que o próximo evento profético que virá para o mundo é uma guerra mundial. E o interessante é que todos os geopolíticos, nem cristãos, estão falando disso. De que essa guerra, Hamas, Israel, vai evoluir para uma guerra mundial. Irã cada vez mais... Muito perto da... Já entrando, cada vez mais entrando, agredindo, mandando bomba. A Rússia, você viu que Israel outro dia derrubou um avião russo voando na Síria? Então, assim, a coisa pode evoluir para uma guerra mundial. Esta guerra mundial vai matar muita gente e, nesta hora, pode se levantar um homem para propor um acordo de paz. Que será o anticristo. Caraca! E por isso que eu falo, se você pegar a sequência de Ezequiel, 36 fala do povo voltando para a terra. 37 fala de Deus levantando a nação de Israel depois do monturo dos ossos secos. 37 é isso. 38 e 39 é guerra de Gog e Magog. Nós estamos... Ou seja, um ataque russo sobre Israel. Russo, iraniano, sírio, turco, tudo isso. E por alguma razão, os americanos não vão estar lá para defender. O que pode... O que leva a crer que não estarão, biblicamente falando? Porque não tem ninguém defendendo Israel lá. O texto fala que eles vão estar sitiados e não tem ninguém para defender. E quem vai defender vai ser o próprio Deus. A vitória virá de Deus. Vai ter terremoto, vai ter chuva de meteoro, vai ser um caos. Qual é a pergunta bem relevante nesse momento, do final dos tempos, com... O anticristo está vivo? Quem ele pode ser? Pronto, bem... Isso é a coisa que mais me perguntam. Alguns acham que quem é cristão Jared que não falou Kushner, sobre isso? O Jared Kushner, o genro do Trump, é um candidato.
Você pode falar dele, eu posso falar de algum, por que algumas pessoas acreditam que é ele. Outros falam do Macron, É muito idiota. porque o nome dele é Emmanuel. Emmanuel é o nome de Jesus, e Macron é grande. Então, também é um cara que está sempre contra. Mas ele não tem